Olá meninas, boa tarde, tudo bem? Bom, estamos aqui para fazermos hoje a nossa aula de tingimento natural dentro da nossa disciplina Modo Sustentabilidade. Bom, a gente está vivenciando nesses últimos dias da pandemia um momento do tie-dye, né? Um momento foi um resgate do tingimento na modalidade tie-dye, né? Com todo aquele significado do movimento hippie e tal e tal. E aí eu tive a ideia de trabalharmos dentro dos projetos de desenvolvimento de produtos sustentáveis as técnicas de tingimento natural. Gente, eu utilizei o hibisco e vou utilizar também a casca de cebola. Também estou pretendendo ainda, vou ver, de acordo com os resultados, né? Que é a primeira vez que eu estou gravando, fazendo essa atividade. Então, eu também pretendo fazer o tingimento com café. Então, assim, o hibisco é uma flor que a gente encontra no nosso quintal. Porém, eu não tenho aqui em casa, no meu quintal. O que é que acontece? Eu sou uma pessoa que faz o uso do chá do hibisco. Então, eu utilizei o chazinho do hibisco, né? Que eu já... A folhinha do hibisco que eu já tinha adquirido por fazer uso do chá. E aí, o primeiro tingimento que eu vou fazer é o tingimento com a folha do hibisco. Então, turma, o que eu utilizei? Eu utilizei pedaços pequenos, né? Quadradinhos de tecido que eu já tinha aqui em casa. Eu reaproveitei uma bolsa que eu tinha velhinha de uma eco bag, né? Então, ela é de algodão cru. Eu reaproveitei, cortei os cubinhos, os quadradinhos dessa bolsa para fazer esse tingimento. Na verdade, eu estou pensando em fazer um jogo americano com esse tingimento, ou então um conjunto de guardanapo. Por isso que eu vou fazer as experiências. Né? E eu quero fazer realmente de forma sustentável, reaproveitando os restos de tecidos que sobram bastante das minhas atividades em sala de aula. Né? Eu tenho bastante, uma quantidade significativa de morinho, algodão cru, então eu estou pretendendo fazer um joguinho americano ou então um conjuntinho de guardanapo 40 por 40. E aí, qual foi o que eu utilizei? Eu utilizei o algodão, né? Coloquei aqui o algodão, ele vai. Utilizei também tudo reciclado, né? Tudo foi reaproveitando para não manchar as minhas tapaué dentro de casa, né? Para não manchar minhas vasilhas. Então, eu utilizei os potes de sorvete, tudo eu tô utilizando reciclado. Então, assim, eu deixei de molho já por 12 horas. Outro cubinho aqui na água. Também deixei de molho por 12 horas. Essa quantidade pequena aqui de hibisco, porque o pedaço do tecido é relativamente pequeno. Então, para fixar a cor, né? Como a gente sabe, o tingimento precisa de um elemento de fixação. E eu também vou utilizar um produto natural, que é a pedra ume. Ela é 50 centavos, minha gente, em qualquer mercadinho perto de casa vocês podem adquirir. Aí eu cortei ela com a faquinha de serra, ó, transformei em um pozinho. E aí eu vou começar a fazer o processo do tingimento, juntamente com vocês. Inicialmente eu vou coar esse hibisco. Aguardem as próximas cenas, a sequência do nosso vídeo. Olá meninas, boa tarde, tudo bem? Bom, estamos aqui para fazermos hoje a nossa aula de tingimento natural dentro da nossa disciplina Modo Sustentabilidade. Bom, a gente está vivenciando nesses últimos dias da pandemia um momento do tie-dye, né? Um momento
Foi um resgate do tingimento na modalidade tie-dye, né? Com todo aquele significado do movimento hippie e tal e tal. E aí eu tive a ideia de trabalharmos dentro dos projetos de desenvolvimento de produtos sustentáveis as técnicas de tingimento natural. Gente, eu utilizei o hibisco e vou utilizar também a casca de cebola. Também estou pretendendo ainda, vou ver, de acordo com os resultados, né? Que é a primeira vez que eu estou gravando, fazendo essa atividade. Então, eu também pretendo fazer o tingimento com café. Então, assim, o hibisco é uma flor que a gente encontra no nosso quintal. Porém, eu não tenho aqui em casa, no meu quintal. O que é que acontece? Eu sou uma pessoa que faz o uso do chá do hibisco. Então, eu utilizei o chazinho do hibisco, né? Que eu já... A folhinha do hibisco que eu já tinha adquirido por fazer uso do chá. E aí, o primeiro tingimento que eu vou fazer é o tingimento com a folha do hibisco. Então, turma, o que eu utilizei? Eu utilizei pedaços pequenos, né? Quadradinhos de tecido que eu já tinha aqui em casa. Eu reaproveitei uma bolsa que eu tinha velhinha de uma eco bag, né? Então, ela é de algodão cru. Eu reaproveitei e cortei os cubinhos, os quadradinhos dessa bolsa para fazer esse tingimento. Na verdade, eu estou pensando em fazer um jogo americano com esse tingimento, ou então um conjunto de guardanapo. Por isso que eu vou fazer as experiências. Né? E eu quero fazer realmente de forma sustentável, reaproveitando os restos de tecidos que sobram bastante das minhas atividades em sala de aula. Né? Eu tenho bastante, uma quantidade significativa de morinho, algodão cru, então eu estou pretendendo fazer um joguinho americano ou então um conjuntinho de guardanapo 40 por 40. E aí, qual foi o que é que eu utilizei? Eu utilizei o algodão, né? Coloquei aqui o algodão, ele vai. Utilizei também tudo reciclado, né? Tudo foi reaproveitando para não manchar as minhas tapaué dentro de casa, né? Para não manchar minhas vasilhas. Então, eu utilizei os potes de sorvete, tudo eu tô utilizando reciclado. Então, assim, eu deixei de molho já por 12 horas. Outro cubinho aqui na água. Também deixei de molho por 12 horas. Essa quantidade pequena aqui de hibisco, porque o pedaço do tecido é relativamente pequeno. Então, para fixar a cor, né? Como a gente sabe, o tingimento precisa de um elemento de fixação. E eu também vou utilizar um produto natural, que é a pedra ume. Ela é 50 centavos, minha gente, em qualquer mercadinho perto de casa vocês podem adquirir. Aí eu cortei ela com a faquinha de serra, ó, transformei em um pozinho. E aí eu vou começar a fazer o processo do tingimento, juntamente com vocês. Inicialmente eu vou coar esse hibisco. Aguardem as próximas cenas, a sequência do nosso vídeo. Então, depois que eu deixei o tecido, meu tecido de molho por 12 horas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o fixador, que no caso é a minha pedra ume, né? Como eu mostrei já, cortadinha com a faquinha de serra. Vou misturar aqui e vou deixar por mais 1 hora, para ajudar na fixação da cor desse tecido, neste tecido, né, do tingimento. Então, para fazer, dando continuidade, né, o que é que eu faço? Eu peguei essa fralda velha de Samira, né, que é a fralda das tintas,
Quem me acompanha nas redes sociais sabe que a Samira adora uma tinta. Então, eu tenho uma fralda separada só para limpar a casa, os brinquedos sujos de tinta. Porque a tinta guache sai, mas a cola colorida, ela não sai de jeito nenhum. Então, eu já separei uma fraldinha. Então, essa fralda tá limpa, tá? Apesar da aparência dela, mas ela está limpa. E eu vou coar aqui a minha solução de hibisco. Vou espremer bem para aproveitar bastante todo o líquido. Gente, a quantidade é pequena porque o tecido é relativamente pequeno, né? Então, a quantidade de água. Se caso seja necessário fazer com a maior quantidade de água, né? A gente, como tá tudo em experiência, a gente vai também experimentar como seria adicionando mais água, consequentemente mais folhinhas. Eu coloquei só 2 colheres de sopa da folhinha, né, do hibisco. E aqui está o meu tecido cozinhando. Deixar ele cozinhando. Eu tô impressionada, turma, eu tô impressionada com essa cor. Olha só que cor viva ficou. Muito bonita, lógico que tá subindo o vapor da panela. Mas está uma cor muito linda mesmo, eu adorei esse resultado. Agora ainda vou fazer a sangria, né, que tirar o excesso de tinta. E vamos ver como é que vai ficar a cor desse tecido após a secagem.